Hoje falaremos sobre o capítulo 169 do livro Pão Nosso, autoria Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Segunda Epístola, Pedro 2,14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores do que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrente aos seus propósitos menos infelizes. Ouçamos o brado de alarme, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Existe uma frase que nos diz que os olhos são os espelhos da alma. Então, quando nós nos referendamos a esse texto, nós percebemos quanto os nossos olhos são importantes para a nossa vida. Ali diz: olhos cheios de adultério. Será que nós, quando olhamos uma situação, uma pessoa, será que nós olhamos eles com os olhos caridosos, sem enxergar o lado ruim de nós mesmos? Sendo os olhos o espelho da alma, nós temos que olhar as pessoas e até mesmo a natureza com olhos de amor, olhar a eles sem observar com malícia, sem querer alterar aquilo que é digno em cada um de nós. Não analisemos, como Simão Pedro falou, não analisemos aquilo que verificamos no envoltório corporal, porque muitas vezes aquilo que nós enxergamos, nada disso é real. Por isso que devemos desenvolver em qualquer situação os olhos otimistas e termos um ensinamento sublime em todas as situações. Quando no final do texto nos fala, o homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo,
Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Temos que nos educar nesse sentido, olhar ao trem sem críticas maldosas. E quando falo críticas maldosas, é quando o nosso pensamento se envolve com o mal. Vigiemos o nosso pensamento, que os olhos enxerguem, mas que o nosso pensamento esteja cristianizado ou sendo cristianizado. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou.
colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar.